Check-up no rádio, hoje com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, vereador Max, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Uma satisfação mais uma vez aqui participar do Check-up no rádio. Já tem pergunta aqui para o nosso Dr. Belísio Neto, o tema hoje é livre, bom dia. Marcos, bom dia. Eu quero saber do Dr. Belísio, eu tomo medicamento para hipertensão, eu tomo atenolol de 50 mg e traclotiazida de 25. Eu quero saber se eu posso consumir um suco com gengibre, que leva no suco, um dos componentes é gengibre. Eu quero saber se eu posso tomar. Muito obrigada e um bom dia para todos vocês. E aí, doutor Belísio? Seguinte, não tem assim uma evidência que a gente possa contraindicar, não. Pelo contrário, esse suco de gengibre, ele tem, teoricamente, potencial de antioxidantes. São substâncias que retiram radicais livres do nosso organismo, retiram, vamos dizer assim, substâncias que que limpam, que deixam o organismo mais purificados, pelo menos isso é a teoria. Então os antioxidantes, eles purificam os radicais livres, aquelas substâncias que podem reagir com oxigênio e acelerar o processo de envelhecimento, acelerar diversas reações no organismo. Então não tem uma contraindicação de se tomar o atenolol com hidroclorotiazida e esse suco não. Pelo contrário, eu acredito sempre que o paciente que entra numa rotina saudável, se ela está procurando tomar esse suco, desde que ele não tenha a pretensão de substituir o remédio, ela começa com um bom hábito saudável e isso vai levando a outros hábitos. Ela começa a tentar melhorar a alimentação, começa a fazer uma atividade física e a gente sabe que tratar hipertensão envolve não só o uso de medicamento, envolve também uma dieta adequada, né? Aquela dieta do Mediterrâneo, a dieta que mais tem benefício, assim que mais se comprovou benefício para a qualidade de vida, para diminuir risco cardiovascular, dieta rica em grãos, com pouco sal, com com alimentos mais naturais, mais frescos, então diversificados, né? Uma refeição colorida, então associada ao benefício da atividade física. Isso sim é tratar a hipertensão, essa doença silenciosa. Inclusive hoje é o dia, há 15 dias teve o dia da hipertensão, hoje também é de combate à hipertensão. Uma doença muito frequente na terceira idade e que traz consequências devastadoras: infarto, AVC, morte, doença renal, demência a longo prazo. A hipertensão, principalmente na meia-idade, se bem tratada, ela diminui o risco de você ter Alzheimer no futuro. Então está liberada para tomar o suco. Ouvindo conta que o pai dela tem 75 anos de idade, vive com uma tosse o tempo todo, né? E não quer deixar de fumar. Tem alguma relação da tosse dele com o cigarro? Muito provavelmente sim, Marcos. A fumaça, ela agride o pulmão, né? Um pulmão que está toda hora sob exposição da fumaça do cigarro, ele tende a ter alterações a longo prazo. Agressão pela fumaça, defesa pelo organismo, isso, agressão, defesa, essa luta, uma hora vai gerar o que a gente chama de fibrose, né? E o pulmão começa a ficar mais duro, começa a ficar mais difícil de colocar para fora o ar que ele inspira. Isso que a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Antigamente se chamava por enfisema. É a principal complicação, além do câncer de pulmão, do tabagismo a longo prazo. E a DPOC, ela cursa, ela tem sintomas específicos, mais clássicos, que as pessoas mais levam a irem ao tratamento, é o cansaço, a dispneia. Mas a tosse, ela está presente, o pessoal até acha, não, é uma tosse tabágica, é do cigarro. Não, muito provavelmente essa tosse, que é um mecanismo de defesa do organismo, para expelir algum agente agressor, no caso produtos que o organismo produz em virtude da agressão da fumaça do cigarro. Então o sintoma de tosse é muito comum no enfisema. Os tabagistas, eles evoluem com essa doença, com DPOC, e um dos sintomas, além do cansaço, é a tosse. Tosse tem outras causas também. Logicamente que o paciente que é tabagista, 75 anos, há muito tempo,
a principal hipótese que a gente levanta é sim o enfisema DPOC, mas tosse ela tem várias causas, né? Principalmente tosse crônica. A principal causa, por exemplo, é rinocinusite, doenças da árvore respiratória superior, rinite alérgica, sinusite. Então, essas doenças elas levam o que a gente chama de gotejamento pós-nasal, que é uma espécie como se estivesse pingando assim no guto, como diz o paciente, e a pessoa fica tossindo, fica pigarreando toda hora. Tem as doenças pulmonares, asma, DPOC, essas doenças causam tosse crônica a longo tempo. No idoso, a gente pensa sempre em medicamento, tem alguns medicamentos que eles dão tosse crônica, alguns medicamentos, por exemplo, para hipertensão, podem dar tosse crônica. Doenças no esôfago, por exemplo, doença do refluxo, ela dá muita tosse. São doenças menos graves, mas que podem ser também doenças mais sérias, como câncer, como outras doenças mais. As principais são essas. E quando tem um paciente tabagista a longo prazo, que fuma muito, a gente pensa sempre em enfisema pulmonar. E essa doença, Marcos, nos idosos, ela tem muitas vezes implicações que a gente a olho nu não consegue ver. Não, é só um cansaçozinho, eu tô com fôlego mais curto, mas é da idade, é porque eu fumo, mas aí é que tá. Essa doença, ela progride, essa fibrose pulmonar, ela é irreversível, não tem como você reverter. Ao longo do tempo, isso tende a piorar se você não fizer a intervenção, e o idoso ele já tem limitações da idade para se locomover, ele começa a se locomover menos. A doença, ela respirar, você gasta muita energia, então ela é altamente catabólica. Você tem que ter uma dieta mais rica em alguns nutrientes, você tem que perceber essa diminuição na locomoção do idoso. Ele não quer mais ir na rua porque cansa, ele diz, não, porque eu estou fraco, estou cansado, mas na verdade é um enfisema pulmonar. Além de que quando interna, pacientes idosos que tem DPOC, que interna, que precisa de uma reservazinha pulmonar para lutar naquela doença que fez ele internar, muitas vezes essa reserva não existe e a gente não consegue reverter porque o paciente era enfisematoso. Então, exemplo, na Covid a gente viu muito isso, precisava de uma reservazinha pulmonar, o paciente entubava e não conseguia mais sair da intubação. Então, ela tem esses pormenores no paciente idoso, limita a locomoção, faz ele ficar mais emagrecido porque ele é uma doença muito que consome muita energia e assim por diante. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Eu sei que o tema não é fibromialgia, mas eu gostaria que o senhor falasse o significado da fibromialgia, porque é tanta dor, doutor Belísio, que a gente pensa até em tirar a própria vida. Ontem eu fui para o Tiago Dias, fui para o médico e que eu já não estava mais aguentando tanta dor. É muita dor, muita dor. E o médico passou uma medicação para mim que é a base de maconha, para ver se diminui as dores. E eu ainda não consegui. Essa medicação. Ontem eu pedi no raio se alguém pudesse me ajudar com a consulta, mas não teve sucesso. E eu tô aqui essa noite, eu não dormi. Muita dor, doutor Belísio, é bastante dor, que a gente pensa que o mundo vai acabar, que não tem razão de viver na vida. Não sei qual é o médico que eu possa mais procurar, porque já procurei todos os médicos. Não é todas as medicações que eu tomo, porque atinge a fibromialgia e eu caio. Doutor Belísio, me explica por que tanta dor? Tentar Pelo acalmar amor nosso de ouvido, né, Deus. doutor Belísio? E aí?
Assim, Marcos, esse tipo de problema, a fibromialgia é uma doença que ela diminui seu limiar de dor. Que é isso? Os gatilhos de dor, os estímulos dolorosos, em quem não tem fibromialgia, eles chegam a um ponto que a gente suporta, a gente não sente dor. O paciente que tem fibromialgia, ele tem esse limiar de dor mais baixo. Então, estímulos dolorosos menores fazem o paciente sentir dor. Então, as pessoas que sofrem com esse problema, elas têm dor por nada, né? Elas sofrem com muita dor, além de ter o sono não reparador, de sofrer com muita fadiga, geralmente ter transtorno depressivo maior associado. Então, é uma doença que causa muito sofrimento. O áudio da ouvinte é bem esclarecedor. Então, conviver com dor não é fácil. Mas é um tratamento que ele é a médio e longo prazo. A gente tem que ajustar esse limiar, a gente vai subindo esse limiar de dor com alguns medicamentos que levam um tempo a fazer efeito, e depois disso a gente tenta outras medidas que não só remédio. O paciente está numa emergência, ela está numa dor incapacitante, ela está com ideação suicida, então essa paciente tem que ir para o pronto-socorro. O médico dela agora é o hospital, que ir para tirar ela da crise de dor, para tratar essa parte psiquiátrica, e depois disso é que ela vai pensar num tratamento a médio e longo prazo, que é feito com medicamentos, às vezes à base de anticonvulsivante, antidepressivas, medicamentos mesmo para dor, e associada à terapia não medicamentosa. Coisas que às vezes é difícil, a fisioterapia, pilates, acupuntura, essas coisas na rede pública, muitas vezes a gente tem dificuldade. Então, a dor, as pessoas muitas vezes se iludem com ela. Não, é da velhice, dor é da idade. Mas a dor tá aí, o exemplo que ela leva à depressão. A dor, ela tira o sono, a dor, ela tira a concentração, você tem esquecimento. A dor, ela é um sinal vital. Hoje a gente considera a dor praticamente como um sinal vital, como pressão, frequência cardíaca, temperatura. O paciente que tem dor e o que não tem dor, ele tem uma vida totalmente diferente. Sobre o uso dos canabinoides, né, esses medicamentos à base da maconha, uma das poucas indicações ainda que a gente tem segura, além do tratamento refratário da epilepsia, é na dor. Tem se usado com muito sucesso medicamentos à base do canabinol, mas esses medicamentos ainda não são tão disponíveis assim para compra. A gente sabe, tem laboratório que fabrica óleos, gotas e assim por diante, que a gente tem uma eficácia na dor. Mas antes, isso é uma medicação que a gente diz, uma medicação de resgate, não é a primeira linha de tratamento. A gente tem que ver como é que estaria esse tratamento, o básico, né? Se o alicerce estava feito para que realmente, se ela não tiver melhorado com os outros medicamentos, isso se faça à base de canabinoides. Mas aí é uma emergência, tem que ir para o hospital, tratar a dor, tratar esse distúrbio psiquiátrico, ideação suicida, é sempre emergência, CAPS, todo mundo tem que ser envolvido com essa paciente. Então, fibromialgia é isso, é a pessoa que tem mais facilidade de ter dor. Ela tem dor mesmo sem ter muitas vezes um estímulo de dor necessário. A gente tem dor quando tem uma pancada, quando tem um corte, quando a coluna está ruim, quando tem uma artrose. O paciente de fibromialgia não tem lesão, ele tem simplesmente mais facilidade de ter dor. E aí a dor, ela pode ser uma dor mais leve até uma dor mais incapacitante. E a vida toda, é o dia todo dia. Se não tratar, tem dor toda hora. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Aqui é Dilma Lopes, do bairro Paraíba. Eu gostaria de saber, por gentileza sua, eu sou hipertense. A minha pressão, doutor Belísio, ela é emocional. Aí quando ela sobe, eu tomo um remédio de controle, que é o propranolol. Aí quando ela sobe, eu boto o captopril debaixo da minha língua. Só que ele não está mais servindo. Aí quando não serve, eu vou para o hospital tomar injeção. Aí baixa, sabe, doutor Belísio? Eu queria saber se é preciso mudar o medicamento. Tá entendendo? E eu estou muito feliz hoje porque eu conheci Marcos Dantas, um homem muito educado,
de uma voz linda demais. E eu sou sua fã, doutor Belísio, como médico. Muito obrigada. Eita, Dilma Lopes, abraço a Dilma. Prazer conhecê-la pessoalmente também, doutor Belísio. Olha aí, obrigado também pelas palavras. Bem, não está funcionando essa estratégia aí. Paciente que está indo para pronto-socorro, tomar injeção, está tendo que tomar medicamento para crise de hipertensão, essa pressão não está estável. A questão da pressão emocional, da hipertensão emocional, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração uma vez ou duas. Mas se sua pressão está certa e você ficar achando que é só das emoções, você tem que, na verdade, tratar as emoções. Não adianta, não, quando eu estiver emocionado, eu vou botar esse remédio debaixo da língua. Isso pode ser só realmente do transtorno de ansiedade. Agora, o que eu costumo dizer, olha, mesmo você estando de frente para o médico, ou você tendo a hipertensão do jaleco branco, uma hipertensão em virtude de uma crise de estresse, ela não pode chegar nesses níveis. Ela não pode chegar em 18, 19, 20. Você tem que ter um tratamento mais individualizado. Esse dela não está funcionando. O paciente está indo para pronto-socorro, está tendo que, qualquer emoção, ela sobe que tem que tomar um captopril. Provavelmente tem que ser revisto não só os medicamentos para hipertensão, o estilo de vida, atividade física, mas também o tratamento para essas emoções. Ela não pode estar... Todo mundo se emociona, é normal, é um sentimento natural do ser humano, mas quando ela começa a atrapalhar a sua vida, por exemplo, nesse caso, está fazendo picos hipertensivos, você tem que, evidentemente, tratar o transtorno ansioso, depressivo, o que é que seja. Não está funcionando. A minha ideia é que ela procure tratar essas emoções com remédio, ou com terapia, ou com as duas coisas, tratar melhor essa hipertensão dela, talvez associando, trocando medicamento, ou fazendo as medidas não medicamentosas do tratamento da hipertensão, mas desse jeito que não está funcionando. Hipertensão, a gente sabe que é o principal fator de risco, é o que pesa mais para o paciente ter AVC, ter infarto. Sedentarismo, taxa alta, diabetes, eles contam, pesam também, mas o que mais pesa é a hipertensão. E o grande problema é quando ela é não tratada, porque ela não tem sintoma, é uma doença silenciosa e muitas vezes ela é subvalorizada. As pessoas, não é só quando eu estou com estresse, é só quando eu tenho uma dor de cabeça, a pressão sobe e assim por diante. Não, você tem que ter um rigor, ter cuidado, principalmente pacientes de meia idade, ali entre 40 e 60 anos. Esses terão muito mais complicações na velhice se não cuidarem da hipertensão nessa faixa etária. Para fechar... Bom dia, doutor Belísio. Eu quero que o senhor explique o que eu sinto assim, na hora que eu vou tomar café, vou almoçar, qualquer coisa que eu vou comer, me dá aquela tosse seca. Não é gripe, eu não fumo. Aí eu queria que o senhor me explicasse o que era esse problema. É assim como uma alergia. Aí eu digo assim, a pessoa diz, é porque você tem alergia à comida. Mas não é. Porque eu sim, álcool também, eu tuço quando eu sinto o cheiro de álcool, de perfume. Ai, não sei, tenho 65 anos. Obrigada. Um abraço, doutor Belísio, e aí? Tá ruim, se tiver alergia à comida, não, assim, tem algumas alergias alimentares, a mais classicamente conhecida é a intolerância à lactose, mas ninguém tem alergia a todas as comidas. Esse tipo de sintoma, Marcos, a gente pensa em duas coisas. Ou uma rinite, que a gente chama de vasomotora, quando o paciente se alimenta, ele tem crise de rinite, ele tosse, espirra, escorre o nariz. Tem alguns pacientes que têm esse tipo de rinite, que a gente chama de rinite vasomotora. Ou é uma disfagia, o paciente está se engasgando. Quando ele se alimenta, ele tem uma tosse. O engasgo, a disfagia, é bem comum nos idosos que são frágeis, aqueles que têm pouca massa muscular, que têm uma lentificação na marcha deles, já estão entrando num processo de fragilidade. Ou em pacientes que têm algumas doenças específicas, por exemplo, sequelados de AVC, pacientes que têm Parkinson, eles se engasgam muito facilmente com a alimentação, principalmente aos líquidos. Mas a rinite vasomotora, não, ela não tem
uma prevalência na terceira idade, não. Ela pode ter em qualquer faixa etária, mas vez por outra a gente encontra pacientes que têm esse tipo de doença. É uma rinite que dá quando o paciente se alimenta, ativa o sistema, assim vamos dizer, o sistema nervoso do nariz, e ele desencadeia uma crise de rinite. Pode ser isso. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Hoje tem Libertadores. Hoje eu só conto depois dos 3-0 em cima da Universidade. Amanhã a gente volta. Tá meio ruim da gente dizer isso. Coisa tá feia lá. Parece que o gol tá demorando. Mas O Flamengo faz 1, leva 2, mas tá bom. Vamos lá. 5 jogos no Maracanã, vamos ver se o treinador escapa dessa. Se escapar, tudo bem. Eu não quero aqui dar o gostinho pra Abdias ficar. Tirou onda com. A gente não tá mais com condição de mangar dele assim, não. Não, tamo não. A gente tá quase na zona, né? Tá ruim, o negócio tá ruim. Será que só Jesus na causa ou não? Não, se Jesus vier, vai piorar a situação. Tem que arrumar outro jeito. Um abraço, doutor Belísio. Tem que trazer Deus agora. Um abraço. Fica com Deus. 7 horas e 50 minutos.